E hoje a população do Chile está indo às urnas para escolher o próximo ou a próxima presidente do país. A votação começou às 8 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. Você vê neste momento imagens ao vivo do Chile de um colégio eleitoral da cidade de Santiago. A disputa pela presidência é marcada pela preocupação dos chilenos com a criminalidade e a imigração no país. O nosso editor de internacional, Diego Pavão, conversa sobre tudo envolvendo essa eleição, este pleito neste momento aqui com a gente. Diego, uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Boa tarde para quem acompanha a CNN em casa nesse domingo. Olha, tudo indica que deve ter sim um segundo turno, pelo menos é o que as pesquisas, as últimas pesquisas falam, mas vale lembrar que essas pesquisas, Estevão, podem ser um pouco imprevisíveis nesse cenário, porque vai ser a primeira vez que o Chile vai às urnas com um voto obrigatório. E aí isso acaba que torna as pesquisas um pouco mais instáveis ou imprevisíveis, de certa forma. Vamos mostrar agora, aqui na nossa tela, alguns dos candidatos. Eu separei aqui os 4 principais candidatos da eleição presidencial no Chile. E a gente vai ver por que esse primeiro turno pode ter uma vantagem para a única candidata da esquerda, ou melhor dizendo, a candidata com mais pontos, que indica melhor, está melhor nas pesquisas, desculpa. Entendi. Na liderança. Exatamente, na liderança. Vamos lá, então. A gente tem aqui a Janete Hara, que é do Partido Comunista, e aqui a gente tem uma direita fragmentada, vamos dizer assim. A gente tem um ultradireitista, José Antônio Cast, também aparece muito bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. A gente tem o Johannes Kaiser, que é uma direita libertária, também ele é muito chamado de o Milei chileno, por causa da semelhança em algumas questões, algumas propostas dele para essa eleição. E a Evelyn Matei, que é uma direitista conservadora, mas mais de centro. Ou seja, a gente tem aqui um embate bem claro, né, Estevão? Esquerda e direita, a esquerda com a Janete Hara e esses 3 na direita. Esse cenário, nesse momento, para o primeiro turno, favorece bastante a Janete Hara, porque ela tem uma direita fragmentada, né? Se a gente pegar cada um deles, eles não chegariam ali ao índice que ela tem por meio, isso de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Isso também vai favorecer ela nesse momento para esse cenário. O problema é lá no segundo turno. O segundo turno, segundo também as pesquisas de intenção de voto, seria entre o José Antônio Cast e a Janete Hara. O que se entende nesse segundo turno é que esses eleitores do Johannes Kaiser e da Evelyn Matei migrariam para o José Antônio Cast, quer dizer, existiria uma transferência de votos. Não são eleitores que querem o Cast, mas eles também não querem alguém do Partido Comunista chegando à presidência. Por isso que o cenário para Janete Hara é um pouco mais difícil no segundo turno. Inclusive tem até pesquisa de intenção de voto que mostra que ela perderia para o José Antônio Cast nesse segundo turno, no eventual segundo turno, que é o que tudo indica que vai acontecer. E aí ela precisaria pegar esses votos de quem, por exemplo, é do centro, rejeita o José Antônio Cast, mas também rejeita ou não está de acordo com o que foi a presidência de Gabriel Boric, que é o presidente que vai deixar o cargo. Vamos mostrar agora, Estevão, mais uma tela que a gente tem o perfil dos 2 principais candidatos que eu separei, que é o Cast e a Janete Hara. A Janete Hara, a gente pode entender ela, Estevão, como a candidata da continuidade do governo Boric. É a candidata governista, foi ministra do Trabalho do Gabriel Boric. Ela é a que representa, de fato, essa coalizão governista. Ela é alguém muito voltada para a questão de programas sociais, algo que pautou muito o governo de Gabriel Boric nesses últimos anos. Por isso, a gente entende ela como essa candidata da continuidade. E ela também defende a questão da triagem na fronteira, ou seja, não é fechar a fronteira totalmente, e essa questão da fronteira é bem central na eleição desse ano lá no Chile, eu vou explicar por quê daqui a pouco, mas ela defende essa triagem, quer dizer, um controle maior na fronteira, mas sem fechar. Ela é totalmente oposta desse outro candidato, em relação a esse outro candidato, que é o José Antônio Cast, terceira vez dele disputando a presidência do Chile, alguém que sabe bem essa disputa, que entende bem esse cenário
eleitoral, chega com esse lema de recuperar e construir, claro, uma crítica muito aberta ao governo de Gabriel Boric, né, que é o presidente que vai deixar o cargo, lembrando que no Chile a Constituição não permite o mandato consecutivo do presidente. Ele defende uma linha dura na segurança pública, ou seja, enviar militares para fazer a segurança pública naqueles bairros de cidades onde os índices de criminalidade são maiores, na verdade. E também, por último, ele defende o fechamento da fronteira. Quer dizer, não é controle, não é regular, é fechar totalmente. A fronteira. E essa é uma preocupação bem grande, bem importante para os chilenos nesse momento. A gente tem até acho que dá tempo de mostrar uma terceira tela que vai mostrar exatamente quais são as preocupações e os desafios do Chile para esse próximo presidente ou a próxima presidente, né, também que pode chegar. A segurança pública é o que pauta essa eleição, é o eixo central dessa eleição lá no Chile. Os chilenos, o Chile, na verdade, Estevão, era entendido como um certo oásis da América Latina quando o assunto era segurança pública, crescimento econômico e estabilidade política. Isso foi mudando nesses últimos anos. O Chile agora enfrenta índices de criminalidade maior, não maiores do que outros países da América Latina, mas de toda forma são índices maiores. E a gente não está falando só de crimes comuns, vamos dizer assim, mas a gente está falando também de assassinatos, questões ligadas a grupos criminosos, gangues. Isso tudo é uma questão importante para os chilenos nesse momento, é o que pauta essa eleição, como eu disse. Os candidatos, eles inclusive adaptaram os discursos justamente para focar nessa questão da segurança pública. A Janete Hara, por exemplo, era alguém que não falava tanto sobre segurança pública, mas passou a falar justamente porque esse assunto se tornou muito importante. E a gente tem aqui, só para a gente encerrar, o controle de fronteiras, como eu disse, a fronteira norte do Chile, algo também que pauta, claro, vai de mão dada com a segurança pública, de certa forma, porque os candidatos, principalmente o Cast, fala que quem comete os crimes no Chile são essas pessoas que vêm de fora pela fronteira. É um discurso que a gente conhece bastante, se a gente for pensar em Donald Trump, por exemplo. Crescimento econômico, claro, é uma pauta importante. E a reforma da Constituição, que nunca saiu, 2 tentativas, e os chilenos ainda não conseguiram resolver essa questão. E com certeza isso vai ser um desafio para o próximo presidente tentar resolver. É uma guinada à direita da América Latina, mostrando também que o Chile está nesse mesmo barco, Diego Pavão. Obrigado aí pelas suas informações. Vamos acompanhar. O resultado deve sair hoje já? Como é que é isso lá? A previsão é que a gente possa ter algum resultado ali mais tarde da noite, por volta das 10 da noite, alguma coisa mais inicial ali por volta das 10 da noite, mas acho que amanhã a gente vai ter uma noção clara de como vai ficar esse cenário lá no Chile. Com certeza.